Mais uma videoaula sobre diagramas de fases para sistemas de três componentes. Então essa figurinha aqui já é familiar de vocês. Os pontos colocados aqui correspondem aos mesmos pontos em que nós colocamos no diagrama que estava vazio, digamos assim, na aula anterior. Então lembrando algumas das propriedades do diagrama de fases triangular. Repare bem, você tem aqui os pontos D, E e F. Se nós traçarmos aqui uma reta que parte dessa aresta AB, ou desse lado AB, onde a concentração de C é zero, nós traçamos aqui uma reta que vai até o vértice C, onde a concentração de C é 100%. Os pontos que estão nessa reta têm a razão entre o número de mols de A e o número de mols de B constante. Isso é o que nós já observamos na aula anterior. Outra propriedade aqui, suponha que nós tenhamos dois sistemas, duas misturas de três componentes, uma delas representada pelo ponto P e a outra pelo ponto Q. Se nós misturarmos esses dois sistemas, a composição do sistema resultante vai estar em algum lugar nesse segmento de reta. Pode estar aqui, por exemplo, no ponto X. Isso depende das proporções. Se nós tivermos três sistemas de três componentes representados por P, Q e R e misturarmos esses sistemas, então a composição resultante vai estar em algum lugar nesse triângulo. Aqui nós temos um diagrama de fases triangular de um sistema de três componentes, nesse caso típico de líquidos parcialmente miscíveis. Então aqui no topo eu tenho 100% de A, do líquido A, à esquerda C, à direita D. Aqui na região delimitada por essa linha curva, eu tenho um sistema com dois componentes. Acima aqui eu tenho um sistema com apenas um componente. Aqui eu tenho uma reta de correlação que não é paralela a essa aresta, ou a esse lado do triângulo, e nós já vamos entender por quê. E aqui eu tenho o ponto de entrelaçamento, que não acontece aqui no topo, mas em alguma outra região fora do topo, e também vocês vão entender no próximo exemplo. Um dos exemplos mais simples do comportamento de sistemas ternários é oferecido pelo sistema clorofórmio água ácido acético. Os pares clorofórmio ácido acético e água ácido acético são completamente miscíveis. Por outro lado, o clorofórmio e a água não são completamente miscíveis. No diagrama, aqui no topo eu tenho o vértice do ácido acético, aqui embaixo à esquerda eu tenho o vértice da água, e aqui à direita 100% clorofórmio. Então você sabe, pela sua experiência, que o ácido acético e a água são completamente miscíveis. Então qualquer ponto ao longo desse vértice entre água aqui e ácido acético, então água e ácido acético, se eu falei o contrário, então vou me corrigir aqui. Você sabe que água e ácido acético são completamente miscíveis. Então qualquer ponto ao longo aqui desse segmento aqui, ou desse lado do triângulo, ou dessa aresta do triângulo, corresponde a uma mistura binária de ácido acético e água. Por exemplo, nesse ponto aqui onde o cursor está, eu tenho uma mistura de 60% de ácido acético, 40% de água. Mistura completamente homogênea, solução. O clorofórmio e o ácido acético também formam soluções, ou seja, são completamente miscíveis. Então aqui ao lado direito eu tenho misturas homogêneas de clorofórmio e ácido acético. Então, por exemplo, nesse ponto que eu estou aqui, corresponde a uma mistura 40% clorofórmio e 60% ácido acético. Por outro lado, o clorofórmio não é completamente miscível em água.
E a água, em outras palavras, a água não tem uma habilidade de dissolver grandes quantidades de clorofórmio, e o clorofórmio também não tem grandes habilidades de dissolver água. Então, digamos que eu parto aqui desse vértice aqui onde eu tenho 100% de água e vou adicionando clorofórmio. Bom, a água tem uma habilidade muito pequena de dissolver clorofórmio. Chegou nesse ponto aqui, a água saturou. A água saturou e temos agora duas fases. Qualquer adição de clorofórmio que eu fizer vai aumentar a quantidade na fase orgânica. Então, esse ponto aqui é a composição da fase aquosa, que corresponde majoritariamente à água e com traços de clorofórmio. E nesse outro ponto aqui, corresponde à composição da fase orgânica, ou seja, aquela fase que você tem clorofórmio como componente majoritário e traços de água dissolvido no clorofórmio. Então, se eu tiver em algum ponto aqui, por exemplo, eu vou ter nesse ponto aqui, onde eu tenho a fração molar de preparação correspondendo a 0,5 para cada um dos dois componentes, eu vou ter uma mistura binária. Essa aqui é a composição da fase aquosa, aqui à direita eu tenho a composição da fase orgânica. E as proporções relativas da fase aquosa e da fase orgânica são dadas pela regra da alavanca. Bom, vejamos o que acontece quando nós adicionamos ácido acético ao sistema. Então, por exemplo, aqui, nesse primeiro ponto aqui, A1, eu tenho uma mistura binária, heterogênea, duas fases, como se você estivesse num tubo de ensaio, água e óleo. Você observa duas fases. Então, aqui é a composição da fase aquosa, composição da fase orgânica. Então, aqui para esse sistema binário, e eu vou acrescentando ácido acético. Então, eu saio de A1 e vou para A2. A2 aqui eu tenho uma mistura ternária. Continuo na situação de duas fases. Essa região aqui eu tenho duas fases. Então, em A2 eu tenho duas fases. Repare que as retas de correlação que ligam esse ponto aqui, A2, que corresponde, digamos assim, à composição global do sistema, as composições, A2 representa a composição global do sistema, e os segmentos aqui que levam as composições das duas fases não são paralelos a essa aresta. Por quê? Repare que o ácido acético tende a se acumular mais na fase aquosa, menos na fase orgânica. Então, se aqui nós tínhamos, no primeiro ponto, que eu posso chamar de A0, nós tínhamos uma mistura binária, aqui a composição da fase aquosa, aqui a composição da fase orgânica. Adicionando o ácido acético, eu tenho uma mistura ternária, ainda de duas fases. A2' é a composição da fase aquosa, A2, duas linhas, é a composição da fase orgânica. Essa linha de correlação aqui, que indica as composições das duas fases, não é paralela ao lado aqui da composição binária, esse lado do triângulo, ou essa aresta, porque o ácido acético se acumula mais na fase aquosa. Então, você vê aqui que a fase aquosa, representada aqui, a composição da fase aquosa representada por esse segmento curvo em azul, ela tem a concentração de ácido acético maior do que esse segmento curvo aqui, que representa a composição da fase orgânica. Por quê? O ácido acético é mais solúvel na fase aquosa do que na fase orgânica. Adiciono mais ácido acético, cheguei em A3. Em A3, pela regra da alavanca, você pode imaginar que você tem a maioria da sua solução na fase aquosa e apenas traços da sua solução na fase orgânica. Então, a quantidade relativa de
material na fase orgânica e na fase aquosa dada pela regra da alavanca, e pela regra da alavanca você pode perceber que a fase orgânica vai estar presente apenas, digamos assim, em traços, quantidades mínimas, pode ser um filme orgânico. Coloca mais ácido acético, de repente você caiu aqui na região de uma única fase. Interessante então notar aqui que as retas de correlação não são paralelas e você não tem o ponto de entrelaçamento no topo aqui para esses sistemas de 3 componentes. Agora, digamos que eu parta não de A1, mas de um outro ponto que eu posso chamar, por exemplo, B1, aproximadamente aqui. Eu vou tentar traçar a reta, embora seja difícil aqui, porque eu não tenho uma régua para traçar, por isso vou mudar aqui a largura. Vamos ver se eu consigo passar por P. Vou mudar a cor aqui da minha canetinha, tentar passar por em pink. Então vamos fazer de conta que eu vou conseguir escrever ou traçar uma reta, ó. Traçando uma reta que passa por P, ó, ficou bem retinho, né? Até o vértice aqui vocês estão vendo uma reta, né? Se vocês não estiverem vendo, tem algum problema aí. Talvez vocês tenham fumado alguma coisa muito estranha antes dessa videoaula. Então, digamos que eu parta de B1 aqui. Então, B1 é uma mistura binária. Nesse caso, como eu estou mais próximo desse ponto aqui que representa a composição da fase orgânica, a minha mistura está majoritariamente na fase orgânica. Eu tenho um volume maior na fase orgânica que na fase aquosa. Vou acrescentando ácido acético. Cheguei aqui, essa aqui é a composição, por exemplo, de B2. Então, aqui é a composição da fase aquosa, aqui é a composição, ou melhor, fase aquosa aqui à esquerda. A reta de correlação não é paralela a essa aresta aqui da composição binária água-clorofórmio. Quando eu chego aqui nas vizinhanças desse ponto P, que é o ponto de entrelaçamento, eu tenho quantidades comparáveis, não idênticas, mas comparáveis da fase orgânica e da fase aquosa. E com a adição de ácido acético, ao chegar nesse ponto P, adiciono um pouquinho mais de ácido acético, simplesmente a interface entre as duas fases líquidas immiscíveis, ela desaparece. É muito bonito de se ver isso. Olha. Então, se você parte aqui desse ponto A1, você chega aqui em A3 apenas com traços da fase orgânica. Quando você parte desse outro ponto e chega aqui nas proximidades do ponto de entrelaçamento P, você vai ter quantidades comparáveis dos dois líquidos e uma adição pequena de ácido acético faz com que esses dois líquidos tornem-se, então, miscíveis. Digamos que nós estejamos tratando de uma mistura endotérmica, então a tendência é que a solubilidade aumente com o aumento da temperatura. Então a região de duas fases deve mudar com o aumento da temperatura. Então aqui o que eu tenho nesse prisma corresponde a várias camadas, vários diagramas de fases triangulares que dizem respeito a diferentes temperaturas. Então repare que numa temperatura mais alta eu tenho um diagrama de fase um sistema de uma única fase. E aqui essa linha aqui corresponde a como varia o ponto de entrelaçamento com a temperatura. Bom, próxima aula continuamos com esse assunto, diagramas de fases de sistemas de 3 componentes.